E aí, pessoal, bem com vocês, meus caros alunos, professor Guilherme aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre alguns assuntos voltados aí que a gente vê repercussão um pouquinho na internet, principalmente no Twitter, Instagram, em relação ao Enem e também recentemente, bem recentemente, é, o que um baixo assinado sobre cancelamento das aulas online, tá? Assim, eu queria começar a falar sobre isso dizendo que a gente vive no Brasil, tá? E o Brasil, desde quando é Brasil, ele é desigual, tá? A desigualdade no nosso país é muito grande desde sempre, né? Nossa formação veio dessa desigualdade, que a gente pode envolver aí muitos aspectos, tá? Desde o racismo, desigualdade social, econômica e assim por diante. E aí o que acontece? No nosso momento atual do Brasil, né, nessa idade contemporânea, no Brasil moderno que a gente vive, a nona economia do mundo, certo? A gente está passando por uma situação onde a gente tem um tipo de governo que está tomando decisões equivocadas a respeito de muitos e muitos assuntos, tá? E um desses assuntos foi a questão do vestibular. Muitos queriam um adiamento, muitos queriam uma prorrogação do Enem ou até mesmo cancelamento, entre outros vestibulares, devido a essa falta que a gente tem dos estudos aí por causa das escolas fechadas e assim por diante, né? E o que a gente teve de resposta do governo federal, principalmente, foi que não ia acontecer, o Enem ia estar normalmente, né? E além disso, outras falas como o Enem ele serve para selecionar quem é melhor, que só os melhores passam no Enem e assim por diante, né? Quando a gente escuta esse tipo de palavra, né, esse tipo de frase vindo de um político, principalmente, a gente tem que entender uma coisa. Primeiro, o cara que tá lá, ele não é um especialista em educação. Ele não teve tempo nas escolas, ele não deu aula em escola pública muitas vezes, veio de uma família muito elitizada, não sabe o que é a situação de uma classe média, uma classe pobre, né? E claro, ele assume o cargo porque é um jogo político, né? Ele está lá por causa de uma questão política, né, de representatividade partidária, e ele está lá. Então muitas vezes ele não é um especialista, não conviveu e não sabe a verdadeira realidade das classes mais pobres no Brasil, né? E segundo, a gente tem que entender que quando ele fala os melhores, aqueles que mais estudaram e assim por diante, você percebe que existe uma fala preconceituosa aí, uma fala desigual, uma fala pejorativa, né, em relação a tudo, né? Porque quem serão esses melhores? É isso que a gente tem que se perguntar. Quem serão os melhores? Quem que vai estudar mais, né? E aí você tem que parar e pensar. Quem tem mais recurso? Quem tiver mais recurso consegue estudar. Quem não precisa ir trabalhar, pode ficar em casa estudando. Quem tem acesso hoje à internet devido a essa situação, consegue estudar. Quem tem livro dentro de casa. Quem tem um ambiente para estudar. Essas são as pessoas que vão conseguir estudar, que vão conseguir ser os melhores, né? Só que o problema disso é que precisa do quê? De dinheiro, precisa de ter uma estabilidade financeira, precisa ter uma organização familiar boa, né? E a maioria do brasileiro não tem isso, né? Não tem isso. A maioria do Brasil é pobre, né? A gente tem que ter uma visão de que
Não é porque você tem um carro, que você tem uma casa própria, que você é rico, certo? Classe média, né? A gente tem essa ideia da classe média ser uma classe que tem dinheiro, que tem condições e assim por diante. Mas isso é um pensamento social que não cabe a gente discutir aqui hoje, tá? Mas outra hora a gente pode gravar um vídeo e falar disso. Então assim, a gente tem que entender que o Brasil, em grande parte da sua população, é pobre, né? Se a gente comparar a questão do pobre com os ricos, a riqueza está concentrada na mão de poucos, poucos mesmo. Poucas pessoas possuem e recebem uma riqueza, sei lá, imensurável com relação ao pobre. E são essas pessoas que têm condições de estudar, que vão ter condições de acesso à internet e assim por diante. E consequentemente, elas vão passar no vestibular e vão passar no Enem, né? Coisa que não acontece, principalmente na rede pública, certo? Porque quem tem condições vai para uma escola particular, tá tendo aula online de forma intensiva, tem todos os recursos para poder estudar. E o aluno da escola pública não tem nada disso, né? O governo teve como responsabilidade criar um canal de acessibilidade a todos, que no caso aqui do meu estado, o estado de São Paulo, a gente chama de centro de mídias, né? Mas só. Nós estamos tentando, eu no caso, né, sou professor da rede pública, nós estamos tentando nos adequar e possibilitar aos alunos conhecimento, atividades, incentivando eles a continuar estudando para que eles possam ter uma oportunidade também, ter uma chance de, se realmente for ter o vestibular, eles possam prestar e ter a chance de passar. Então, na escola pública não tem os recursos totalmente necessários, são milhares de alunos, milhares de profissionais que muitas vezes são mal pagos pelo Estado, e isso também é um outro assunto que a gente pode entrar. E infelizmente esses alunos da rede pública vão ter uma dificuldade maior de conseguir estudar, de ter acesso à internet, de poder estar praticando, estudando, colocando em dia seus estudos para poder passar no vestibular, né? E o que a gente tem que entender é que nós, pessoas mortais que vivemos no Brasil, nós temos que entender que isso que o nosso governo federal fala, a gente tem que trazer para nossa realidade. Poxa, será que no caso um pai, né? Será que o meu filho tem mesmo chance de passar? Será que ele vai ter a mesma oportunidade que todo mundo? Será que ele vai ser o melhor para passar? Então a gente tem que questionar, né? Aí a gente pode entrar no assunto do quê? Do cara falando sobre o cancelamento das aulas online. Pensa bem. Se você cancela as aulas online, você vai estudar como? Como que você vai estudar? Como que você quer que cancele as aulas online? Você vai estudar o quê? Em casa, sozinho? É isso que você está propondo? Pensa bem. Você acha que vai cancelar a aula da escola particular? Que o cara paga milhares de reais, né? Lógico, falando isso eu tô exagerando, né? Mais de R$ 1.000 tem escola. Você acha que o cara vai cancelar a aula online por causa disso? Imagine, pense bem. Eu sei que tá cansativo, que tá estressante, que tem que conciliar muitas coisas, são muitas atividades, mas isso que a gente está tentando fazer, isso como toda a rede pública de ensino, é para que você tenha uma oportunidade de prestar um vestibular. Então essa petição que está em online aí falando para cancelar a aula, beleza, vamos supor que dê certo, né? Que no caso é uma petição que vem lá do Espírito Santo, para as aulas do Espírito Santo lá. Cancela as aulas online.
da rede pública. Tudo bem. E aí? O que você vai fazer? Você vai estudar sozinho? Vai estudar no YouTube? Será que você vai mesmo? Será que você vai sentar 2, 3, 4, 5, 6 horas por dia estudar? Então assim, a gente tem que pensar bem antes do que ficar julgando as coisas sem pensar no futuro. E a gente tem que pensar a longo prazo, tá? A longo prazo. Mas é triste, confesso a vocês, ao ouvir o nosso governo federal, principalmente o Ministério da Educação, falando esse tipo de frase para nós brasileiros e a gente aceitar, né? Porque no Brasil, quando você apoia um partido político, parece que você tem que aceitar tudo aquilo que eles falam. Tudo. Você não pode se negar a nada. Então, se você votou, você tem que apoiar. É um absurdo, né? O brasileiro é complicado. E assim, é extremamente triste para mim, ainda mais como educador aí da área da educação pública, ouvir muitas vezes alunos falando isso. Existem alunos que falam isso. E é muito triste para mim, muito, muito triste chegar a mim esse tipo de notícia, esse tipo de palavra, de frase vindo dos próprios alunos. E que a gente demonstra que tá errado. Gente, o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. E a educação reflete isso de forma escancarada. Só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Tá? Então é complicado. Um governo público falar que só os melhores vão passar, só aqueles que estudarem mais. Aí você vê aquele comercial do Enem falando que você estude, de qualquer forma você estuda. Tem gente que não consegue, tem gente que não tem tempo, tem gente que não tem lugar, tem gente que não tem material, não tem acesso à internet, não tem um celular. Então, é complicado, muito complicado, difícil, né, de lidar com uma situação dessa. É difícil mais ainda passando por esse tipo de mudança que nós estamos passando, né, dessas aulas online, dessa questão de ter essas aulas EAD, passando muitas atividades, muitas aulas, muitas coisas. É uma mudança complicada? É. Só que a gente precisa entender que é necessária. Já dizia um filósofo, Nietzsche, né, que a gente tem que aceitar a mudança. Né? Não adianta a gente lutar contra ela que a gente não ganha. A gente vai ficar triste, infeliz, vai se magoar. Então a gente tem que aceitar, se adaptar à mudança e continuar vivendo. É complicado? É complicado. Mas é necessário neste momento. Claro que no futuro, quando voltar às aulas, tomara que volte às aulas presenciais, eu, por exemplo, vou mudar completamente. Eu aprendi muito nesse momento de pandemia, de tendo que estar trabalhando com a internet, recursos online, e vou levar isso para as aulas presenciais, porque é uma coisa que me mudou e eu percebi que dá para trabalhar muita coisa, né? Muita coisa. Então assim, a gente precisa aceitar a mudança. O tempo não para e a gente tem que aceitar, e ele vai mudando e a gente tem que ir se adaptando e se tornando cada vez melhor com a mudança e nos adaptando para um melhor julgamento. Né? Então, assim, o Brasil, novamente falando, é um país desigual. O governo que está lá, que muitos apoiaram, infelizmente, leva isso a sério, essa desigualdade.
e trata todo mundo desigual, tá? Infelizmente. Ah, mas você é de esquerda, não sei o que. Olha, não tenho partido. Eu participo da questão política visando aquilo que é melhor para o país, para os meus alunos, para a educação principalmente. E assim, para você que vai vir aqui falar que eu sou de esquerda, eu sou da CUT, vai saber o que você vai falar. Eu preciso te dar uma explicação rapidinho o que significa esquerda e direita, tá? Esse termo de esquerda e direita, né, não é um termo atual, tá? Ele surgiu lá na França durante um período chamado Revolução Francesa, né? E quando o rei precisou se organizar politicamente, ele fez uma reunião chamada de Convenção dos Estados Gerais, né? Onde, de um lado esquerdo, sentou os pobres, sentou os oprimidos, sentou os explorados, sentou aqueles que passavam fome. E do lado direito, sentaram aquelas pessoas que apoiavam um regime ditatorial, que apoiavam a exploração, que apoiavam que aquele cara que estava do lado da esquerda tinha que passar fome para ele se sentir bem. Sentou o cara na direita que visava o lucro e para ele lucrar ele tinha que explorar mais ainda o cara da esquerda. E muitas vezes não tinha nem onde morar, ele morava num lugar bom, né? No meio da reunião sentava aqueles que às vezes era pobre, mas não achava que tinha que ser tudo aquilo que os pobres falavam. E não era tudo aquilo. E no meio também sentava aquele cara que era rico, mas também achava que não devia matar os pobres e os oprimidos que sentavam do lado da esquerda. Certo? Então eu digo pra você, pessoa que vai vir aqui e falar assim: você é de esquerda, pense bem. Você senta do lado da direita, você é um cara que explora os outros, você é rico. Rico, vive bem, rico de rico mesmo. Então você apoia, já que se você diz que é da direita, você apoia a exploração, a desigualdade, o preconceito. É isso que você apoia. Você tem certeza? Que é isso que você quer apoiar? Pense bem. Pense bem que, por mais que você apoie, em que lado você senta? Você senta do lado direito? Você possui a concentração da riqueza? Ou você senta do lado da esquerda, mas defende o cara da direita? Eu acho que isso se chama um pouco de hipocrisia. E você não deve nem saber o que é isso, né? Então, antes de você falar pra mim se eu sou esquerda, eu sou de direita, eu sou seja lá o que for, reflita sobre isso, tá bom? Eu falei bem superficial. Se vocês quiserem que eu me aprofunde aqui nos assuntos que eu comentei hoje, deixe seus comentários, tá? Suas ideias, pode falar, não tem problema. Se você apoia ou não, se você acha que eu tô errado ou não. Se acha que eu falei muita besteira, falo que eu disse de besteira, tá? E para os alunos, eu vou estar disponibilizando esse vídeo. Postem no mural, nos comentários, tá? O que vocês pensam sobre o que eu falei hoje, tá? Se vocês querem que eu fale mais assuntos desse tipo, se vocês quiserem que eu aprofunde esse assunto que eu comentei hoje, tá? Agradeço a todos. Pensem, estudem. E para finalizar, uma frase do Stephen Hawking: feliz aquele que muda, certo? E que muda com a mudança, certo? Gente, muito obrigado a todos
Tenha uma boa noite e tchau.